Uma vez eu conversei com um rapaz budista e ele me contou uma história interessante. Alguém sentou ao lado de um monge e o monge olhou para essa pessoa e disse: "Quem é você?" E essa pessoa respondeu dizendo o seu nome: "Eu sou fulano de tal." E o monge olhou com toda a calma, com aquela paciência, serenidade, e disse para ele: "Eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você." E aí esse homem pensou um pouco e disse: "Eu sou um engenheiro civil, estou trabalhando aqui na construção de um edifício." E aí o monge: Não, desculpa, eu não perguntei o que você faz para viver, eu perguntei quem é você." E esse homem pensou mais um pouco, olhou para o monge e disse: "Eu sou um pai de família dedicado, sou uma pessoa que crê em Deus, que vive uma vida correta." E o monge disse: "Muito bem, mas eu não perguntei o que você faz para os outros, eu perguntei quem é você." E a história continua, eu não me lembro bem como ela termina, mas parece que não termina. Porque para os budistas esse incômodo faz parte, né? A gente não acompanha eles nesse raciocínio, mas é a ideia de que é como se fosse uma cebola, né? Você vai tirando camada, camada, camada e não tem um núcleo exato. Para nós é diferente. A gente vai falar disso logo mais. Em Jesus, para nós é diferente. Mas a pergunta é interessante e necessária. Quem é você? O que é que te define? São os papéis que foram atribuídos a você, a expectativa que os seus pais tiveram ao te dar o seu nome, que te define. É o que as pessoas hoje esperam de você, são os seus títulos, os cursos que você fez, são as suas conquistas, é o seu trabalho, é a sua família. O que define quem é você? Todas essas coisas podem em algum momento sumir do teu horizonte, não pode? A gente não quer que isso aconteça, é lógico, mas o trabalho que hoje você tem, amanhã pode não ser mais o mesmo, ou nem mesmo existir daqui a alguns anos, não é? Com tantas mudanças no mundo. Não pode ser isso que te define. As conquistas, as riquezas podem perder o seu valor. Não pode ser isso que te define. O teu corpo, que talvez você esteja cuidando, investindo nele, quem sabe até melhorando de aparência e de saúde, um dia também se vai. Não pode estar aí o seu valor, né? O que define quem é você? Até mesmo as pessoas que vivem com você podem um dia não estar aí. E o que define você? Uma pergunta que permanece aberta, mas que a gente vê um outro sentido. E a gente vai falar disso olhando para João Batista. Porque João Batista, entre todos os que viveram na terra, foi elogiado por Jesus como o maior de todos, justamente por sua humildade. Mas também é exemplo para nós como talvez a pessoa que mais sabia quem de fato era. Já havia sido profetizado antes dele nascer, né? Ele nasceu com uma missão só, com um propósito só: preparar o caminho para a chegada do Salvador. E ele sabia dessa missão. Provavelmente foi criado e instruído pelos seus pais nessa promessa, que o próprio Zacarias demorou a entender, mas que no tempo certo foi confirmada por Deus. E João Batista vai para as regiões desérticas em torno do Rio Jordão. E ali, ele sabe que não vai ter família, ele sabe que não vai ter casa, ele sabe que não vai ter bens, ele sabe que não vai ter títulos, ele sabe que não vai deixar herança. E ele vive vestindo roupas feitas de pele de animais e comendo o que tem no mato, né? Mel, gafanhotos, o que tem por ali. Não há outro propósito na vida de João Batista a não ser batizar e chamar ao arrependimento e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Simples, né? Não precisava se preocupar com mais nada. Havia uma paz e uma tranquilidade, uma firmeza e coragem que o levava até mesmo a gritar contra os reis e poderosos, como Herodes, sem medo do que ia lhe acontecer. Saber quem você é e para que você foi chamado, né? Faz toda a diferença. Não significa que João não tenha passado por momentos de dificuldade. Com certeza deve ter passado como todo ser humano. E a maior dificuldade, a gente sabe, veio quando ele foi levado à prisão, que depois
acabou com a sua morte, né? Decapitado, entregue como zombaria numa bandeja de prata. Mas João, mesmo na prisão, tem os seus momentos de pergunta e manda perguntar no lugar certo. Manda os seus seguidores perguntarem a Jesus: és tu mesmo que havia de vir? Porque João estava impaciente para ver os resultados do reino logo. E Jesus o lembra das profecias, que diziam que os cegos veem, os coxos andam, aos pobres está sendo anunciado o reino dos céus, e João tem de novo refrigério. Mas aqui, no texto que nós lemos hoje, logo após o batismo de Jesus, João está reafirmando, não só para si, mas para os outros, a certeza de quem ele é. E a resposta não vem de um olhar para si mesmo. Lembra da metáfora que eu contei no início? Para os budistas, a resposta vem olhar para si mesmo, pensar, meditar, tirar camada por camada, até chegar, quem sabe, num vazio que dê paz e desprendimento total. A gente não entende muito isso. O nosso olhar para buscar sentido não é para nós mesmos, mas é para fora. Onde é que João vê o sentido? Quando ele aponta para Jesus. Aí está o Cordeiro de Deus. A vida de João fazia todo sentido. Ele podia ter força e coragem porque ele estava olhando o tempo todo para o seu Salvador. E o detalhe é que ele diz 2 vezes no texto que nós lemos hoje: eu não sabia quem ele era, mas agora está aí, aí está o Cordeiro de Deus. A certeza, a coragem, a completude que João tinha se tornam vivas de fato, evidentes e confirmadas quando ele vê Jesus. E ele vê o Espírito de Deus descer sobre pomba como ele, sobre ele, sobre Jesus, e ele vê e ouve a voz de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, e ele passa a apontar para os seus discípulos, inclusive, vários deles que iam se tornar depois discípulos de Jesus. André, e depois vieram Pedro, e depois vieram outros a seguir o Salvador Jesus. João sabia para que vivia e essa clareza lhe dava coragem, lhe permitia confrontar reis, não lhe poupava sofrimento, mas lhe dava certeza de que ele não estava sozinho. E lhe dava uma humildade, inclusive, de não querer para si a glória quando perguntavam se ele era o Messias, mas de apontar sempre para aquele que viria. Aí está o Cordeiro de Deus. Como é que isso dá sentido à nossa vida e à nossa existência hoje? Como é que isso serve para nós nos momentos em que talvez nos perguntem quem é você? Ou nos momentos em que a gente se pergunte quem sou eu? Porque há momentos em que de fato as realizações não bastam ou elas não vêm. Há momentos em que as pessoas não são o suficiente ou elas não estão aí. Há momentos em que nós, por mais que sejamos orgulhosos, temos que chegar à conclusão de que não bastamos a nós mesmos, na nossa suposta força, na nossa suposta segurança. E aí, quem é Jesus para você nessa hora? O que significa dizer: eis aí o Cordeiro de Deus? Nós cantamos sempre, antes de vir a ceia do Senhor: Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo, tenha compaixão. Cordeiro divino, morto pelo pecador, dá-nos a tua paz. Nós cantamos porque cremos que esse Cordeiro divino que tira o pecado do mundo, também tira o nosso pecado, que teve compaixão de nós a assumir as nossas dores. Ao se fazer ser humano como nós, entendeu a nossa identidade de uma forma que nós mesmos não somos capazes de compreender. E pagando todo o preço, hoje nos dá uma paz que o mundo não nos pode dar. Assim como João Batista, nós podemos ter uma paz que não vem de nossa autoafirmação, mas vem do perdão recebido por Deus e da certeza de que Ele nos ama. Não é uma paz que venha do olhar para dentro e do vasculhar aqui no nosso coração, mas é uma paz que vem de olhar para fora e olhar para cima, para o amor de Deus que é garantido em Cristo. Assim como João Batista, nós podemos nos sentir completos. Nós não precisamos ser tudo, porque Cristo já fez tudo no nosso lugar. Nós podemos, quando afirmamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, assumir verdadeira humildade. Sabemos quem somos e simplesmente descansamos nos braços do nosso Pai. Aliás, Martinho Lutero, quando definiu o que era igreja, podia definir de várias formas, mas ele preferiu uma frasezinha curta que dizia: é a reunião dos cordeirinhos que seguem a voz do bom pastor.
Igreja é isso, são os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós, ouvindo a sua voz, nos tornamos cordeirinhos. Mas agora não precisamos ser levados a sacrifício. Somos acolhidos nos braços de Deus, pois Cristo já se sacrificou em nosso lugar. Nós vivemos com firmeza, com coragem, mas vivemos com esperança. A nossa identidade não está presa ao presente nem ao passado, mas ela está ligada ao futuro que é prometido por Deus. E é assim que a gente caminha nesse mundo. Quando perguntarem quem é você, agora como é que você vai responder? Eu não escrevi aqui a minha resposta. Sou o Cordeirinho de Jesus, Eu não escrevi aqui a minha resposta. Eu coloco, sou luterano. Sou luterano. O que significa isso? Ah, bom, porque o Lutero ia dizer, né? Não se chame de luterano, não. É só uma identidade, é claro, faz parte da nossa identidade. Mas é isso, eu sou Cordeirinho de Jesus, sou seguidor de Cristo. Ou se perguntarem para você quem é você, diga, meu irmão, eu estou descobrindo. Mas uma coisa eu sei, eu sou filho amado por Deus. Eu sei isso porque fui batizado. Depois de João e com um novo significado, com o perdão que já é garantido por Cristo na cruz e com a esperança da ressurreição. Estou descobrindo muita coisa sobre mim ainda, mas eu sei a quem eu pertenço e sei para onde eu vou. E isso ninguém pode tirar de mim. Que Ele abençoe a nós para sempre crermos nisso. Amém.